Mas falamos de videogames, falamos de jogos, mas acho que uma coisa legal da gente falar também, a gente falou do bom e do ruim dos jogos, é legal também a gente falar do bom e do ruim de onde a gente joga esses jogos, dos consoles, de tecnologias ali, alguma coisa que deu errado, alguma parada que deu certo, querendo ou não, porque quando a gente pensa em console, a gente tá acostumado com o caixote, o controlinho, mas a galera, a indústria, num geral, sempre tentou inovar bastante nesse tipo de tecnologia. Tenta dar uma diversificada, né? A gente vai falar bastante de Xbox hoje, de console de modo em geral, Sim. mas acho que é legal a gente pegar um periférico aí dessas tecnologias que estão em volta desses consoles. Sim, periférico é super relevante de falar, porque que nem eu comentei, a gente tá acostumado com o controle, digamos assim, mas o próprio controle ele foi recebendo muitas alterações ao longo dos anos. Quando a gente começou, era o Atari, que ele tinha um botão. Perfeito. E aí quando a gente evolui pro Nintendinho, Super Nintendo, eu tô pulando etapas. Quando a gente vai pro Nintendinho, pro NES, ele tem 4 botões. Olha, e um direcional de cruz. E aí, pra mim, a maior revolução que vai acontecer algumas gerações à frente, quando a gente vai ter o analógico do 64. Quando a gente vai começar a controlar os personagens de cenários 3D e etc. Tanto que muito se brinca, muito se faz meme de que, o controle do 64 não faz sentido, você precisa de 3 mãos pra ir pros 3 pegadores. Na verdade, é um design que ele faz muito sentido e ele é muito inteligente. Porque não é que você precisa de 3 mãos pra usar ele. Ele tem 3 modos diferentes de uso. Você consegue utilizar ele, pra galera que tá me vendo, com o seu polegar no analógico, vai ter o gatilho atrás, você também consegue utilizar ele como se fosse um D-pad convencional. Então, na verdade, ele tem esses 3 modos de uso para conseguir ficar mais confortável dependendo do jogo. E aí, dependendo do jogo, né? Depende do jogo, ele pede uma posição diferente para você segurar ali o controle, e é interessante. Você estava falando só do Nintendinho, só voltando atrás um pouco, porque isso é da minha época, né? Eu tinha Mega Drive. O Mega Drive, no início, só tinha 3 botões. Sim. E o Nintendo tinha mais. E eu ficava revoltado e chateado. Inclusive o Street Fighter só dava pra jogar depois que eles lançaram o controle com 6 botões, porque era soco fraco, médio e forte, né? Sim. Chute fraco, médio e forte. Apesar de 6 botões, não dá pra jogar com 3. Mas aí eu vou te fazer uma pergunta pra ver se você teve no console esse jogo. Você lembra como era jogar Street Fighter no controle de 3 botões do Mega Drive? Não. Só fui jogar Street Fighter depois do controle de 6. Pra galera que não sabe, pra você que não manja como é que era, pra você jogar Street Fighter no controle de 3 botões do Mega Drive começava com soco fraco, chute forte, soco fraco, soco médio e soco forte. Certo. Você apertava o botão Start, trocava pra chute, fraco, médio e forte. Então você tá jogando aqui, tô fazendo meus socos, apertava o Start, ele mudava pro chute, apertava Start de novo, voltava pro soco, apertava Start de novo, voltava pro chute. E você ficava fazendo isso pra conseguir jogar. Aí tu precisa de 3 mãos mesmo. Aí vou fazer os combos, senão não dá. Esse negócio de controle é realmente complicado, porque você pensa na ergonomia, né, e também na simplicidade de você jogar. Eu acho que um controle que ele conseguiu revolucionar da forma certa foi o Emote. Ele é um controle remoto, cá entre nós. Ele é um controle remoto de televisão com o botão A no meio, e aí você deita ele fica um pouquinho mais parecido com um controle de NES, mas é uma inovação que a Nintendo trouxe e deu certo. E era uma inovação meio simples para pensar, era só um controle com giroscópio. Ele se vendia que você ia ler os movimentos, o trailer, pra galera que manja do primeiro trailer do Wii, era um cara pulando do sofá e fazendo o movimento da katana certinho, sendo que no final era só um giroscópio que você balançava o controle, ele mais ou menos lia aí, mas era um controle de movimento que ele deu certo, ele funcionou. Então a Nintendo ela sempre tenta revolucionar com os controles e no fim do dia você tem que tentar trazer um controle mais intuitivo possível para o seu consumidor. Eu acho legal esse esquema do controle de movimento, porque você traz uma gama de jogos que só são possíveis com ele, né? Então, o Just Dance da vida, sem um controle desse, não faz sentido, não tem como. Alguns jogos de tiro também, eu lembro lá atrás do Mega Drive tinha aquela pistolinha e tal. A Zapper do Nintendinho. Enfim, e essas coisas acabam somando nesse sentido de você permitir que você possa lançar jogos para esse tipo de controle. Sim, mas quando você tenta fazer um tipo de jogo, tipo o próprio Just Dance, só que numa tecnologia que ela não funciona direito também, a gente falou do bom, né? Revolução do Nintendo, analógico, tal, o emote, mas a indústria ela sempre tenta brincar, sempre tenta inovar, e eu acho incrível porque eles acham que o cara que joga videogame tem que se movimentar.
tem que mexer. Ficar jogando videogame muito paradão. Aí vai ter um Kinect da vida. Que você nem controle tem, você é o controle. Olha que coisa que vem daí. Just Dance funciona. Agora vai tentar jogar, sei lá, um Harry Potter ali no Kinect. O Star Wars Kinect, pra ver se vai ser divertido. Não vai funcionar muito bem. Eu acho que tem aquela vibe da galera que joga videogame ser mais sedentário e tudo mais. Muitas vezes é verdade, mas não quer dizer que o cara tá querendo fazer ginástica ali jogando videogame, né? Exatamente. Isso é um problema, né? E é bizarro, porque a gente já teve vários acessórios desses. Lá no NES a gente tinha o Power Pad, que era um tapete meio Dance Revolution, que a ideia era você, tipo, ir pisando nele, fazendo as coisas. O Kinect, ele vai vir depois. O PlayStation 2 teve um Kinect que, pasme, funciona melhor que o Kinect. Aí, ó. Que é a PlayStation Camera, a iToy, se não me falha a memória. Então a gente sempre tem essa questão do movimento, a indústria sempre tenta... É que o problema da indústria é quando ela descobre uma nova tecnologia, ela quer usar. Só que todo e qualquer early adopter, toda e qualquer pessoa que está começando a usar uma tecnologia, você está pagando para ser um beta tester. Perfeito. Então, por exemplo, a gente já conversou muito de cloud nos episódios anteriores. E a gente teve algumas tentativas de console cloud antes da tecnologia de cloud funcionar. Sim, Google Stadia, estamos falando de você. Que era a ideia de um console que ele rodava 100% no cloud e ele flopou em menos de um ano porque o lag era absurdo, os jogos não funcionavam muito bem, o console não era tão bom. O Stadia não deu muito certo não, né? Foi meio ladeira abaixo e tanto que foi até meio abafado, né? Não acho que teve tanta coisa falando sobre ele, ele foi meio quietinho ali e acabou morrendo quietinho, de onde veio já foi. Teve aquele hype inicial e tal, mas entrar em mercado de console é sempre muito difícil. Agora que a gente tá falando um pouco de tecnologias que não deram muito certo, eu lembro muito do Ouija, que foi um console que ele tinha uma ideia que era para ser uma plataforma de jogos indie, na qual ou todos os jogos eram gratuitos, ou todos os jogos tinham que ter uma demo gratuita. E ele era só um celular um pouco mais potente. Tipo o Zibo, quando a Tectoy tentou fazer o console nacional, eles pegaram uma placa de celular de 2004, 2005, lançaram como se fosse um console e vamos tentar emplacar o negócio. E como que tu vê o óculos VR nessa brincadeira toda, Tommy? Porque pra mim é uma dessas tecnologias em volta. Eu confesso que eu não me pego muito com jogos VR, eu não acho que tem a graça, assim, que é tão legal. Sei lá, eu tenho um pezinho atrás, joguei muito pouco, mas o pouco que eu joguei não me interessou tanto assim, não curti. Eu sinto que ainda falta um passo evolucionário pro VR ser maneiraço, mas eu não sei, queria saber disso. Sabe que eu vou pro outro lado? Na verdade, acho que o VR ele já tá num ponto muito bom. Se a gente for pegar o primeiro VR da história... Mas aí também... Não, vamos lá, vamos por partes. Se eu pegar o primeiro VR, que era o Virtual Boy, por exemplo, era uma coisa que não funcionava, era aquela tela vermelha que dava dor de cabeça, era um videogame. Quando a gente começou, que eu tava comentando essas tecnologias iniciais, quando começou o VR, que a Nintendo tentou trazer o Virtual Boy, numa época que só existia Game Boy original, tijolão verde, e Super Nintendo, tinham avisos na caixa do tipo, isso pode danificar os seus olhos, jogue menos de meia hora porque esse daqui dá dor de cabeça, era mega não ergonômico e etc. E isso, tipo assim, anos 90, beleza, não vai funcionar, é um VR que ele não é tão legal, não é tão divertido, é muito caro para tecnologia. Hoje em dia, a gente já tem tecnologias de VR que funcionam muito bem, é muito responsivo, são comparativamente baratas. Às vezes você consegue jogar o jogo no próprio VR, porque um problema que a gente teve no início da geração mais moderna do VR, digamos assim, quando a Rift começou com óculos, etc., antes de ser comprado pela Meta e virar os óculos Meta, e também o PlayStation VR no PS4, o problema é que você precisa de um PS4 para conseguir jogar o VR, e aí já vai um preço a mais, ou você precisa de um PC potente para conectar o seu óculos VR e jogar. Hoje em dia, os próprios óculos da Meta, elas já funcionam pelo próprio sistema interno. Sim. E eu cheguei a jogar bastante VR aqui na Nexome. A gente tem um VRzinho aqui na Arena e eu já cheguei a brincar bastante. Eu joguei o Half-Life Alyx no VR e assim, é num nível em que você sai enjoado porque você não consegue distinguir o real do virtual. Porque realmente é uma coisa muito bem feita, você fica meio tipo, calma, eu tô descendo uma escada, mas eu sei que eu tô parado, mas ao mesmo tempo eu tô andando, porque é realmente uma parada muito maneira. E de você interagir com o cenário, você vê as coisas, tem um joguinho do Rick and Morty que também tem aqui, que é muito legal, você tá ali no laboratório do Rick, você vai tipo explorando, fazendo as coisas, entrando nos portalzinhos, realmente brincando, se sentindo dentro da realidade virtual. Então acho que o VR hoje, ele começou com uma tecnologia que deu errado, se a gente for pensar no Virtual Boy da vida, mas hoje ele já tá tão consistente, ele não é acessível e ele é muito mais um brinquedo do que uma forma de jogo. Do que o jogo em si. Mas, hoje em dia, ele é muito mais divertido de ser jogado. É engraçado que eu associo muito VR em jogo com o cinema 3D.
Que é outra coisa que eu também não gosto muito, que eu também acho que ainda precisa de um passo além pra ficar maneiraço, assim, que eu, com aquele óculos no cinema 3D, cara, eu acho aquilo tão esquisito, tão ruim. Eu evito, assim, um monte. Eu nem lembro o último filme que eu assisti 3D, acho que foi Avatar, mas sei lá. É que o 3D, ele tem, pra mim, o 3D ele tem um pequeno grande problema, diferente do VR, porque assim, o 3D é, olha, a coisa está saindo da tela. E a gente tinha 3D no Master System, pra você ter ideia. Então, tipo, desde essa época tem essa ideia de, mas o carro está saindo da TV, ele vai me atropelar? Não vai. No VR talvez ele vá. Eu entendo que o VR é uma questão mais de interação. Né? Imersão. Imersão. Eu acho que é a palavra... Legal. E uma coisa que a gente tá vivendo agora, que eu comentei, quando você tá no início de uma tecnologia, você ainda vê ela engatinhando, você ainda vê ela se formando. A realidade virtual, o VR, pra mim, ele tá muito bem estabelecido. Ele já funciona, ele já é uma parada maneira de você experimentar. Tanto que a gente tem jogos de VR que já entraram no imaginário do game, tipo Beat Saber. Beat Saber já é um jogo que você olha e fala, pô, funciona, é legal, tem uma grande fanbase. Mas quando a gente pega uma tecnologia muito mais recente que a gente tá discutindo literalmente todos os dias, como, sei lá, inteligência artificial nos jogos, aí eu acho que a gente pode entrar na sua discussão de, será que vai pra frente? Será que vinga? Pra onde isso vai? Será que vai funcionar? Como que o videogame vai usar isso? Eu acho que o que você pensa do VR não é pro VR, é pra inteligência artificial.